Olá, meus queridos, meus amados irmãos. Hoje o nosso coração se volta para aquela que é a maior, a mais profunda e a mais urgente necessidade do ser humano e que se tornou a nossa maior riqueza, que é a bênção da redenção em Cristo. Bem, a palavra redenção tem uma origem muito forte no ambiente bíblico do Novo Testamento. No mundo antigo, ela era usada para descrever o ato de pagar um preço para libertar um escravo ou para resgatar um prisioneiro de guerra. Redimir significava comprar de volta alguém que não tinha condições de se libertar sozinho. Quando olhamos para a nossa história espiritual, esse era o nosso estado. Estávamos escravizados pelo pecado, presos em nossas próprias falhas e completamente incapacitados de pagar a nossa própria dívida com a justiça de Deus. Foi nesse cenário de falência espiritual que o milagre da redenção aconteceu. Veja que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, dos versículos 18 a 19, ele nos lembra de forma impressionante sobre o custo dessa libertação. Ele diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora tente mensurar o valor dessa verdade. O preço da nossa liberdade não foi pago com a riqueza deste mundo, mas com a própria vida do Filho de Deus. No Calvário aconteceu o que a teologia chama de substituição vicária, ou seja, Jesus assumiu nosso lugar. A condenação que era nossa caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquele madeiro, Cristo estendeu os braços e, com o seu próprio sangue, ele assinou a nossa carta de alforria. Fomos comprados, fomos resgatados, fomos declarados livres por causa do seu imenso amor. Portanto, viver a bênção da redenção em Cristo transforma completamente a nossa realidade em três dimensões do tempo: no passado, no presente e no futuro. Em primeiro lugar, a redenção trata do nosso passado. Veja que o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso significa que o peso da culpa foi removido. Seus erros passados não definem mais quem você é, pois foram sepultados no mar do esquecimento por Deus. Em segundo lugar, a redenção atua no nosso presente. Nós não fomos libertos apenas da punição do pecado, mas fomos libertos também do poder sobre nós hoje. Agora, pelo Espírito Santo, nós temos o poder de dizer não à injustiça e viver uma vida de santidade e de retidão. O pecado não é mais o nosso mestre. E, em terceiro lugar, a redenção garante o nosso futuro. A Bíblia nos diz que aguardamos a redenção do nosso corpo. Temos a promessa da eternidade, a certeza de que a morte não tem a última palavra e de que um dia viveremos para sempre
em um lugar onde não haverá mais dor, choro ou separação. Mas a bênção, ela não para somente na libertação. Deus fez algo ainda mais extraordinário. Na antiguidade, quando um benfeitor pagava a redenção de um escravo, ele poderia simplesmente deixá-lo livre para seguir o seu caminho. Mas Jesus, ele foi além. Ele nos resgatou da escravidão e nos levou diretamente para a mesa do rei. Nós fomos adotados na família de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas o seguinte: Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você consegue perceber a grandeza de tudo isso? Você não é apenas um escravo liberto que fica observando o palácio de longe. Não, pela redenção, você se tornou filho. Você tem livre acesso à presença do Pai. Você tem o direito de entrar no Santo dos Santos e clamar: Abba, Pai. Você foi transformado de prisioneiro em herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Portanto, eu quero concluir dizendo esta mensagem, lembrando que a única resposta adequada à bênção da redenção é uma vida de profunda e diária gratidão. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados por um preço altíssimo. Portanto, que a nossa rotina, as nossas escolhas, as nossas palavras e as nossas atitudes, que elas glorifiquem a Deus diariamente. Quando as vozes da acusação tentarem trazer o medo ou a rejeição ao seu coração, ainda esta semana, erga a sua cabeça e lembre-se: eu sou livre, eu fui comprado, eu fui adotado, eu vivo debaixo da maravilhosa bênção da redenção. Portanto, a Ele seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.